Recentemente, o Felca publicou um vídeo falando sobre adultização. E o vídeo, felizmente, viralizou, porque é uma chamada e uma tomada de consciência para um tema que já precisava ser discutido há muitos anos. Ele mostrou de forma bem real como a gente está encurtando a infância das crianças, como nós estamos maculando essa fase tão linda e transformando crianças em adultos em miniatura. Mesmo sendo um conteúdo pesado, a mensagem dele trouxe uma tônica muito séria, porque a adultização não é só um fenômeno da moda, é um problema profundo, com consequências psicológicas e emocionais graves. E aqui eu quero ir um pouco além do que o Felca falou. Eu quero analisar junto com vocês as consequências emocionais e psicológicas da adultização. Quero que a gente olhe para isso pela lente da psicanálise, para entender não só que isso é errado, mas por que é errado, o que isso faz com a mente de uma criança e como isso marca a vida adulta para sempre. A infância não é um detalhe da vida, não é uma fase da vida, ela é a fundação, ela é a base da vida adulta. E se a gente constrói a fundação com pressa ou de maneira errada, o alicerce de forma errada, usando o peso do mundo adulto antes da hora, o prédio inteiro, que é a vida dessa criança, vai crescer torto e instável. A gente está transformando crianças em adultos em miniatura e fingindo que está tudo bem, ou fingindo que a gente não está percebendo. Vestindo, maquiando, incentivando e cobrando delas coisas que nem nós adultos conseguimos sustentar ou entregar. E ainda temos coragem de chamar isso de precocidade, maturidade, ou pior ainda, de fofura, de inteligência. O nome disso é adultização. E na psicanálise, esse é um dos maiores crimes emocionais que pode se cometer contra uma criança. Porque a infância é um território que precisa ser protegido com unhas e dentes. E quando a gente invade esse território antes da hora, a conta chega, e chega pesada. Chega na forma de adultos ansiosos, inseguros, emocionalmente quebrados ou, na pior das hipóteses, até psicotizados por não suportar um peso antes da hora. Afinal de contas, o que é adultização? Adultização é empurrar crianças para vivências, comportamentos e responsabilidades que pertencem ao mundo adulto. E não se engane, isso não acontece só quando uma criança está com maquiagem pesada, ou roupa, ou dancinha sexualizada. Nós vamos estender um pouco o tema. A adultização é colocar a criança para lidar com preocupações que não cabem nessa idade, para entender conversas que não são do seu mundo, para mediar relacionamento de pai e mãe onde ela não deveria estar, para assumir tarefas e papéis que exigem maturidade emocional que ela ainda não tem. É pedir conselho quando ela ainda não tem condição de elaborar os fatos. É fazer com que ela seja grande antes da hora. E por mais que isso pareça um elogio, nossa, ele é tão maduro, nossa, ele parece um hominho. Na prática, isso significa que ele está pagando um preço alto para suprir algo que o adulto deveria assumir e está projetando nessa criança. O olhar psicanalítico. Na psicanálise, a infância é a fase que o sujeito se estrutura. A infância é o alicerce. A infância é o que vai sustentar toda a vida adulta. Não é apenas uma fase bonitinha da vida. É o período em que o inconsciente está sendo escrito. É a base. Tudo que a criança vive, ouve, sente, aprende e testemunha nessa fase vai formar a base sobre a qual ela vai se apoiar ou se desequilibrar para o resto da vida. É o momento de formar as primeiras noções de segurança, afeto, confiança, limite, identidade, sexualidade.
Quando a criança é empurrada para papéis adultos de forma precoce, ela pula essas etapas essenciais. E pular etapas, no sentido psicanalítico, não é acelerar o desenvolvimento, é quebrar o desenvolvimento. Quando eu pulo ou acelero etapas, eu quebro o desenvolvimento. E quando a base é quebrada, o edifício psíquico inteiro fica instável e comprometido. Como a adultização acontece? Ela não acontece só em casos extremos, talvez ela aconteça aí dentro da sua casa. E talvez você nem sabe, e agora é hora de abrir os seus olhos e começar a observar ao seu redor. Muitas vezes ela é sutil, silenciosa e até fofa aos olhos de quem está de fora. Por exemplo, na estética, maquiagens pesadas em crianças pequenas, roupas sexualizadas, justas, curtas, salto alto antes da hora, unha postiça em criança tão pequena, crianças virando miniaturas de blogueiras e se comportando na frente de câmera como se já tivessem idade para discutir temáticas. Também na linguagem isso acontece. Quando eu exponho a crianças a conversas sobre sexo, sobre dinheiro, sobre brigas conjugais, sobre política, sobre violência, como se ela tivesse maturidade para processar isso. Nós precisamos proteger as nossas crianças. Também em relação à responsabilidade, a adultização acontece. Quando colocamos criança para cuidar de irmãos menores, quando colocamos crianças para assumir tarefa de adulto, ou ser o homem ou a mulher da casa, porque os pais estão ausentes ou sobrecarregados. A adultização também acontece na exposição pública, quando eu transformo criança em influencer, com fala ensaiada, com rotinas adultas e pressão para manter a imagem. Aqui me lembro muito de uma entrevista da Sandy, quando ela falava que desde muito pequena precisou cantar, a Sandy, da dupla Sandy Júnior, e para subir no palco como um cantor, você precisa se maquiar, e se pintar, e se vestir. E ela falava no programa, numa entrevista com a Angélica, que até hoje ela tem um problema de imagem muito sério, que ela não consegue ir à padaria de manhã, quando ela acorda, sem fazer toda uma rotina de maquiagem pesada, com muita base, com cílios, com batom, enfim. Ela falava o quanto para ela é difícil se enxergar naturalmente, sem maquiagem. Olha o resquício de uma situação precoce que aconteceu na vida dela. Muitas vezes isso vem, essa questão dos pais de maquiar os filhos ou de adultizar os filhos, travestido de orgulho. Ai, meu filho é muito responsável. Ai, ela é muito vaidosa. Olha que gracinha, meu filho discute sobre todos os temas, ele entende de tudo. Mas o que parece elogio pode ser um pedido de socorro disfarçado. Será que seu filho gostaria mesmo de estar nesse lugar? Será que as crianças que convivem com você estão preparadas para os papéis que você tem colocado nelas? O impacto psicanalítico. A adultização rouba da criança o direito ao tempo psíquico. Na psicanálise, o brincar, o fantasiar, o explorar são recursos fundamentais para que a criança aprenda de forma segura sobre a vida adulta. Brincar de médico não é ser médico. Brincar de mãe não é ser mãe. Essas simulações fazem parte de um treino simbólico na cabecinha da criança, onde ela pode experimentar papéis sem carregar o peso real deles. Quando ela é obrigada a assumir responsabilidades e vivências adultas de verdade, perde a oportunidade de treinar no campo simbólico e vai direto para o campo da guerra. Isso gera, primeiramente, ansiedade crônica. Crianças que vivem a adultização, elas aprenderam que precisam estar sempre prontas, sempre alertas. Gera perfeccionismo e autocobrança, porque o amor que recebeu vinha condicionado à sua capacidade de agir como um adulto. Vai gerar também dificuldade em lidar com as próprias emoções, porque essa criança não teve espaço seguro para aprender a reconhecer, nomear e expressar sentimentos. Outro problema que vai ocorrer também com essa questão da adultização são problemas de vínculo, porque essa criança aprendeu cedo
que proteger é mais seguro que confiar. O adulto que foi criança adultizada carrega um luto silencioso. Ele carrega o luto pela infância que foi perdida. Dados e realidade. A Unicef alerta: crianças expostas precocemente a responsabilidades adultas têm risco 3 vezes maior de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão. Parou! Preste atenção. Crianças adultizadas, segundo a Organização Mundial de Saúde, têm 3 vezes chance maior de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão. Estudos também da OMS mostram que a ausência de brincadeira livre na infância está ligada à menor capacidade de resolver problemas e lidar com frustração na vida adulta. Criança que não brinca vai ser um adulto engessado. No Brasil, institutos de pesquisas indicam que crianças adultizadas por necessidades, como no caso de pobreza extrema ou abandono parental, apresentam maturidade aparente, mas vulnerabilidade emocional extrema. Preste atenção. Crianças que foram adultizados se transformam em adultos com maturidade aparente, mas com vulnerabilidade emocional extrema. Os perigos disfarçados de elogio. Ai, ele é muito responsável para a idade dele, que gracinha. Ah, ela é muito vaidosa, ela sabe se cuidar. Ai, que lindo, esse menino entende as coisas como se fosse um adulto. Ele fala até num tom de voz de um adulto. Essas frases parecem positivas, mas muitas vezes escondem uma sobrecarga emocional, uma pressão e um pedido inconsciente de socorro por trás dessas crianças. Porque uma criança que não pode ser criança para ser amada, cresce acreditando que precisa performar, agradar e sustentar papéis para merecer afeto. Isso vira um ciclo de relacionamentos abusivos, de autocobrança, de esgotamento na vida adulta. Esse adulto vai crescer acreditando que ele precisa dar resultado, que ele precisa performar, que ele precisa ser um personagem e que ele não é amado só por ser quem ele é. Crianças adultizadas se transformam em adultos com cobrança extrema e com dificuldade de serem amados simplesmente pelo que são. A infância como território sagrado. A infância é sagrada porque ela é insubstituível. Você vai ter aí uns 60 anos para ser adulto, mas alguns poucos 12 anos para ser criança. Não existe pular para a próxima fase, como num jogo. A criança que não brinca, se ela não brincar, se ela não sonhar, se não viver no tempo dela, vai carregar o peso dessa lacuna para sempre, porque a infância dura pouco. Na psicanálise, dizemos que o que não é vivido retorna. O problema é que quando retorna, vem deformado. Na psicanálise dizemos que todas as fases que não são vividas vão voltar em algum momento da sua vida, só que vão voltar deformadas. O adulto que não foi criança vai tentar recuperar isso de formas muitas vezes prejudiciais, em comportamentos irresponsáveis, em fugas emocionais, em vícios ou em relações destrutivas, em irresponsabilidade, em depressão, em ausência de vontade de viver, em falta de liberdade. É aquele adulto duro, rígido, que não ri da piada, que se torna extremamente crítico, destrutivo com o outro e às vezes consigo mesmo. Vivemos numa cultura que confunde adultização com sucesso. Quanto mais cedo a criança fala como adulto, se veste como adulto e pensa como adulto, mais especial ela parece. Aliás, vivemos numa sociedade que, aqui vai uma crítica muito especial minha e pessoal, eu me pergunto se a gente gosta de criança. Porque a gente gosta de criança que não grita, a gente gosta de criança que não chora, a gente gosta de criança que não faz bagunça, a gente gosta de criança que não faz barulho. Então a gente não gosta de criança, porque criança é isso tudo. Ou a gente patologiza o que deveria ser normal.
A criança tímida vira autista, a criança agitada vira TDAH, a criança teimosa vira TOD. Ou engessamos as crianças ou patologizamos as crianças. Então não gostamos de criança. Ou adultizamos as crianças, que aí é acabar de danar com o resto. Mas isso não é sucesso, isso é roubo. Roubo de tempo, roubo de afeto, roubo de leveza, roubo de fantasia. Roubo da possibilidade de amadurecer com raízes firmes, com estabilidade. Estamos criando adolescentes esgotados e adultos que não sabem viver. E quando chegam à vida real, descobrem que nunca tiveram o treino emocional que mereciam ter tido na infância e que a infância oferece. A infância é um treino emocional para a vida adulta. Se mal vivido, estragou o projeto inteiro. O papel dos adultos. Proteger a infância é dever de todos. Estão se falando sobre a criação da Lei Felca. A Lei Felca já existe, se chama ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteger a criança e o adolescente é papel e obrigação de todos, em especial do Estado. Não é criar uma bolha, mas permitir que cada fase seja vivida no seu tempo. Significa deixar a criança brincar, se sujar, inventar história, errar, experimentar, gritar, rir e aprender sem que tudo precise ter performance ou retorno. Eu acho um crime o que a gente faz com criança. Perceba que crianças não caminham, elas saltitam. Perceba isso. Hoje, depois desse vídeo, comece a observar de costas uma criança andando. A criança ela não anda, ela pula. É a coisinha mais fofa do mundo. E ninguém ensinou isso para ela, é o jeitinho dela mesmo. A criança ela é tão feliz que ela não caminha, ela saltita. E quando nós somos adultos, nós vamos colocando o nosso pé cada vez mais no chão, no chão, no chão, até que paramos de saltitar. Outro dia eu vi um avô que deu um presente para uma menininha, uma boneca na caixa. Ela catou a boneca, pôs de lado, ela sentou na caixa, ela pôs a caixa na cabeça, ela fez a caixa de carrinho. Aquela menina foi feliz simplesmente com uma caixa. Quando a gente é criança, a gente é feliz no pouco. Quando a gente é criança, a gente simula a vida adulto para se tornar um adulto saudável. Se o seu filho, seu amigo ou seu parente quiser imitar um adulto, que seja na brincadeira. Se quiser participar de conversas, que sejam filtradas na linguagem e no conteúdo. Se quiserem assistir filmes com você, que sejam adequados para a idade dela e não para a sua. Se quiser brincar de ser grande, que seja sabendo que ela pode voltar a ser pequena na hora que ela quiser. Proteja a infância, porque ele é um território que vivemos tão pouco, mas que é tão importante, porque ele vai criar toda a base e toda a estrutura para uma vida adulta saudável. Na psicanálise existe uma certeza. O que não é vivido na infância vai voltar e vai cobrar um preço alto na vida adulta. Tá aí exemplos de grandes cantores e grandes atores que tiveram que muito crianças performarem e na vida adulta são deprimidos, têm tentativa de autoextermínio, são usuários de droga e daí para frente você vai encontrar milhares de casos assim. Se a criança não teve espaço para ser criança, vai passar a vida tentando preencher um vazio que nunca será preenchido. A infância não volta. E se a gente não proteger agora, o prejuízo vai ser para sempre. Criança adultizada não é criança mais forte, é criança mais ferida. E o preço dessas feridas, quem paga é o adulto que ela vai se tornar. Infelizmente, proteger a infância é dever de todos nós. Que as crianças ao seu lado possam se vestir como crianças, brincar como crianças, se manifestar como crianças.
assistir apenas conteúdos de criança. Ter o direito de viver essa fase que é tão importante e tão imprescindível para a vida adulta. Talvez de todos os animais da nossa espécie, nós somos o que mais permanecemos na primeira fase da existência, que é a infância. E aí a natureza já nos dá um sinal, porque a natureza não erra. Se ficamos pelo menos 12 anos na infância, é porque por 12 anos precisamos vivê-la intensamente. Proteja, cuide de quem você ama, de quem está ao seu redor. E que não seja só o Felca, que não seja só a doutora Andréa Vermont, mas que você se some à nossa voz e façam vídeos como esse chegar a milhares de pessoas, para que leis mudem, para que algoritmos mudem, para que redes sociais mudem, para que sociedades se transformem, para que sejamos pessoas melhores. Se você gostou desse conteúdo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, se esses conteúdos fazem sentido para você. Se você ainda gostou mais ainda e acha que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas, eu gostaria de te convidar a compartilhar esse conteúdo. Meu nome é doutora Andréa Vermont, eu sou filósofa, psicanalista, neurocientista, mas acima de tudo eu sou mãe e sou apaixonada pela doce subversão da infância. Grande beijo.